A gente está assistindo um negócio porque fontes anônimas decidiram fazer relatos, a jornalista em especial, a Malu Gaspar. Que é interessante porque estava me recordando hoje com amigos que a Malu Gaspar, durante o processo da trama golpista e também em 2022, ela publicou muita coisa em off a partir de generais contra Bolsonaro. E quem está criticando muito ela acreditou, dava muito crédito, né? Acreditava, porque é interessante que nesse país, né, os estúpidos, eles só concordam com o jornalismo que agrada ao lado deles. Se fizer um jornalismo, aí é porque é mentira, é conluio, é conspiração. O Moraes tem a obrigação de provar que as conversas não aconteceram. Não é a Malu Gaspar que tem a obrigação de provar que aconteceram com extratos telefônicos. Ela teria algum tipo de obrigação num processo judicial, mas numa democracia, com imprensa regular. Mas no processo judicial, vamos perguntar a ela quem foi a fonte? E olha só, assim, no processo judicial, porque aqui ela estaria eu já fui convocado para a delegacia, já fui convocado até para o hospital da polícia para dizer que era minha fonte. No processo judicial, ela poderia dizer assim, ó, não falo que são minhas fontes, e estaria protegida. E acabou. Se você... Estaria? Eu acho que não também. Agora eu digo, você acredita? Acredito. Que ela estaria? Estaria. Eu acho que ela não está. Eu não acho que ela seria obrigada a cometer alguma coisa para abrir as fontes dela. Não, mas entenda. Ela já pode, ela tá lutando contra Alexandre de Moraes. Sim. É isso que eu tô dizendo. Sim. Eu acredito. O artigo tá lá na Constituição. Sim, não, eu acredito. 5º, o pessoal acredito sim que ela pode ser alvo de algum tipo de arapongagem. Não, já está sendo. Eu não tenho dúvidas. Pessoal, toda isso é muito claro. Eu não tenho dúvidas que ela tem como provar a conversa dela. Claro. As informações dela, seja com print, ela já botou um printzinho. Ela tem como do provar. Contrato. Estava se falando o suposto contrato. Ela botou um printzinho desse tamanho, de 6 linhazinhas do contrato, e ali ela já mostrou. Jornalista experiente, nenhum veículo, o maior veículo do Brasil, que é o Globo, iria publicar uma informação como essa sem ter a garantia de que numa eventual inclusão, como até o pessoal do chat já está perguntando aqui, se ela não vai ser incluída no inquérito da fake news. Já está. Assim, eu digo já está, porque... que ela tem como provar e por isso ainda ela não foi incluída. Porque se ela não tivesse como provar, ela já teria sido incluída. Mas como ela deve ter, aí o próprio STF deve preferir preservar uma situação, fazer uma discussão pública sobre o assunto, do que colocar ela no inquérito e aí depois passar pelo constrangimento de ter que explicar eventuais prints que ela tenha sobre... Olha, Gustavo, Ciro, só para você continuar comentando, a gente não teve programa no dia 24 nem no dia 25, o assunto escalou muito nesses hoje dias de feriado, inclusive com a Mônica Bergamo falando aí, revelando que a pressão de Moraes também teria sido em cima de alguns servidores federais, policiais federais. O diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues, negou, né? Mas também, assim, ele já negou outras situações importantes que depois acabaram não se confirmando. Mas esse assunto tem sido destaque muito grande. Agora, sim, eu sinceramente não acredito que algum ministro do STF vá tomar alguma decisão, até porque abre um precedente para que eles mesmos depois não possam continuar executando. Deixa eu dizer. Mas olha, observa o seguinte. Esse negócio da mulher do Moraes, aquele doido, Roberto Jefferson. Sim. Voltaram os vídeos de Roberto Jefferson há 5 anos, falando, o Jair Bolsonaro, presidente, falando da esposa do Moraes. Também voltou hoje. Os dois, Roberto Jefferson e o Jair Bolsonaro, dizendo os contratos da esposa Moraes. É porque, quando a gente não está no núcleo, como eu digo, a gente não está aqui em Natal, mas o pessoal lá de Brasília, do que está acontecendo, já sabia há muito tempo dessa história, do que estava rolando. O presidente Jair Bolsonaro, a grande diferença é o seguinte, né, nessa história, e ainda demonstra muito o poder dos jornalões e da chamada grande imprensa. Porque é isso que a gente está falando. Falei aqui já 200 vezes, que todo dia é a mesma coisa aqui. Tem a escalada faz notícia,
Aí a gente comenta assim, olha, essa decisão foge do que está escrito na Constituição. Mas o Alexandre de Moraes está fazendo. Mas o Alexandre... A gente vem desde o segundo turno das eleições de 2022, eu acho muito difícil ter um dia que a gente não tenha falado desse nome. Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Agora, o Silvinei, né, o Bolsonaro, era uma minuta de um golpe e um planejamento de um assassinato que o Uber falhou, foi o táxi que ia matar 3 autoridades. A gente tem um contrato, não é minuta não, a gente tem um contrato assinado, pago, e a conversa telefônica é o seguinte, o banco lá quebrado e diz assim, mas não atrase ela, não atrase ela. Ela não pode ser atrasada. Assim, é isso, pessoal. Mas o que é que vai dar nisso? Se o André Mendonça, o Fux, a Carmen, o Fachin, e aí precisa de mais um, que eu, sinceramente, eu não vejo nesse momento quem seja esse mais um. E a única forma de dar uma coisa é que se isso escalar, assim, fato novo, porque eu vou citar o último caso contra o Supremo, especificamente contra o Moraes, documentado, e não deu em nada. A Vaza Toga. O Glenn trouxe mensagens estarrecedoras, escritas pelo ministro, não deu em nada. Então, assim, ou escala para algo muito grave, nunca antes visto. Me parece que aqui já é um caso de nunca antes visto, só que parece que precisa de elementos ainda mais escandalosos para que force algum tipo de ação contra Mas como é que seria? Assim, pode um presidente, por exemplo, pode um ministro decretar a prisão de outro ministro? Eu vou dar a você um exemplo pode, do que... porque o senador falou que tem ministro do STF para ser preso. Eu vou dar a você um exemplo do que seria... Vai ser preso e acabar sendo do ele. que seria, vai ser ele. Do que seria uma coisa que não daria para ignorar. O Alessandro Vieira quer fazer uma CPI, que não vai ter CPI. O Davi vai barrar. Inclusive, hipoteticamente, Davi Alcolumbre e Lula já voltaram à amizade, né? É claro. Hipoteticamente, o presidente do Banco Central é convocado para depor. Se o senhor me disse, ele falou comigo sobre o Banco Master. Acabou. Assim, acabou. Porque até aqui as notas estão negando. Até se o presidente do Banco Central foi o presidente Lula reclamar. O presidente do Banco Central assim, corre um risco de negar e outras pessoas que sabem o que aconteceu dizer aconteceu. Mas isso já aconteceu. Gustavo, só que isso numa CPI é outra coisa. O Senado, homem, pelo amor de Deus. Muito aí, até esqueci de comentar, é que Lula já ficou sabendo, né? Não. Ele soube tanto por Galípolo, assim, em tese. Ele foi reclamado do presidente Lula. O Andrei Rodrigues, né? Pelo diretor-geral da PF. Os dois já levaram o assunto da pressão de Moraes ao presidente. E o Lula caiu na besteira de comentar numa reunião com ministros que o Galípolo comentou isso com ele. O Lula falou para ministro. E aí quando você vai 2, conversa, aí 1 passa para 4, e assim... Eu não tenho nenhuma dúvida que se Gabriel Galípolo viesse a confirmar essa história numa CPI, quem iria preso seria ele. Mas eu acho que nesse momento o senador corre risco de prisão, a Malu corre risco de prisão. Malu diria busca e apreensão. Mas quando eu digo uma prisão, é uma coisa moral, sabe? É um susto. A Malu, eu já botei lá no blog, tem uma pessoa assim, qualquer momento pode acontecer alguma coisa, sabe? Porque a máquina, do jeito que está formada agora, não vai acontecer nada. Mesmo a Globo, houve alguma coisa, a Globo teve alguma coisa nos calos dela, né? E aí, a Diná falou um negócio, e aí vocês podem pegar na semana da eleição e nos dias seguintes da eleição, que eu falei várias vezes. As pessoas botam as bombas de Roberto Jefferson, bota a Carla Zambelli correndo com uma arma, e eu sempre falei aqui, aquela história de Fábio Faria com as rádios. Tem 200 comentários meus aqui na rádio, que também interferiu, que ele teve que voltar, pedir desculpa. Mas teve a ida do Moraes ao SBT News, e depois,
a ida do Moraes ao SBT News. Sim, agora. Certo? Agora. E depois disso, curiosamente, a Globo passou. Tem uma coincidência aí, é muito forte, sabe? Depois disso, a Rede Globo de televisão passou a investigar o Moraes. Sabe? Mas eu acho que a gente Sim, também Não, sabe, mas eu acho que não sei se tem uma relação assim tão direta, não. Pode resumir esse caso, a gravidade desse caso, a não, uma simples. mas a gravidade desse caso, Ciro, vem desde 2022. E se você for olhar na mídia alternativa, nos pequenos veículos, na blogueiragem, que eles falam tanto, na qual eu faço parte, Mas veja, veículos pequenininhos. se a Malu, vamos lá, a Malu Gaspar está nesse momento, vamos supor que grampeada. Se identificam as fontes dela, vão punir as fontes. Bom. Porque assim, eles vão precisar passar um sinal de que não se deve conversar aquilo com o jornalista. Mas a mídia de esquerda hoje passou, desde ontem à noite, que a mídia de pode ir naquele 247, Diário Centro do Mundo, Revista Fórum, que a fonte da Malu Gaspar foi o André Esteves, foto de André Esteves, e a esquerda já está com todo o script pronto. Todo o script pronto. O Volcaro é o herói e o André Esteves, por isso que eu disse tanto. Não é que o André Esteves seja um cara. Não, mas ele hoje é o, entre aspas, bandido escolhido pela esquerda. O propagador dessa notícia falsa. E eu não acho que foi ele. Ele foi eu acho que foi o que confirmou. Mas eu acho que a maior vítima disso tudo é o Galípolo. Olha, só fazendo o bom jornalismo, em várias seguidas notas divulgadas pelo ministro Alexandre de Moraes, na última mais recente, né, ele afirma, abre aspas, em nenhuma das reuniões foi tratado qualquer assunto ou realizada qualquer pressão referente à aquisição do BRB pelo Banco Master. Moraes esclareceu ainda que jamais esteve no Banco Central e que inexistiu qualquer ligação telefônica entre ambos para esse ou qualquer outro assunto. Fecha aspas. Ele aí diz que realmente conversou com o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, mas para tratar sobre a lei Magnitsky. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever na 96 FM Natal, o maior canal de jornalismo do Rio Grande do Norte. Diga aí, que se essa versão fosse verdade, eu procurei o presidente do Banco Central para tratar da lei, mas por si só também já seria absurda. Não existe isso de ministro do Supremo Tribunal Federal ligar para a autoridade monetária. Não existe isso, não existe. Mas aqui, Brasil, aqui pode.